Muito bem, última aula dessa nossa série aqui sobre domínios e DNS. E agora a gente vai para a parte prática ali. Tá? Eu vou entrar e fazer as tarefas. Geralmente essas tarefas são feitas por um técnico, mas sob o comando de alguém de negócios que tomou as decisões e tudo mais. Então eu vou mostrar como é feito. Não é importante os detalhes, você entender como exatamente é feito. Em alguns ambientes, eu já vi empresas em que o sujeito de negócios tem que abrir o chamado lá e tem que dizer para o técnico que entradas criar no DNS e tudo mais e tal. Talvez você precise mexer com isso também, mas se preocupe com os conceitos agora, tá? Não com os detalhes técnicos. Então, vamos lá, deixa eu dividir a tela novamente aqui. Então, olha só. Hoje a nossa estrutura está assim. Eu tenho um provedor aqui, a Linode. Tá? Eu nem tenho aqui uma estrutura de DNS nela pronta ainda, tal, nada disso. Mas eu estou desse jeito. Eu estou usando os servidores de DNS do próprio registro BR. Tá? Então, eu quero migrar daqui para cá. Quer dizer, eu vou criar uma estrutura de servidores de DNS na Linode. Tá? E aí eu vou apontar no registro BR para lá, para a Linode. Então, aqui na Linode, eu venho aqui e vou criar domínio total.com.br. O endereço de SOA tem que ser o meu aqui, ou de quem vai administrar esse domínio, né? Se der algum problema ou coisa assim. E aí aqui a própria Linode ela pode inserir registros padrão. Eu vou clicar no não inserir. Eu quero fazer à mão para você ver funcionando. Tá? Funciona bem esse negócio de registro padrão, mas não é o caso aqui. Não é um curso de Linode. Então o que eu vou fazer aqui você poderia fazer na Linode ou em qualquer outro provedor. Então a primeira coisa é criar um domínio. No linguajar técnico de DNS, a gente diz que é criar uma zona de DNS. Tá? Então estou criando o domínio dominiototal.com.br aqui na Linode. Tá? Então vou clicar aqui em Create Domain. Com isso a Linode vai criar o domínio dominiototal.com.br e vai me dar esse tabelão aqui, que é a minha planilha de DNS aqui, ó, para eu poder fazer o que eu preciso fazer aqui dentro. Legal? Está criado o domínio na Linode. O que isso mudou no meu domínio? Nada. Por quê? Porque os navegadores do pessoal que está navegando por aí nem sabem que a Linode existe. Tá? Então, quando eu entrar no navegador lá e der um gig do tipo ns dominiototal.com.br, isso aqui vai me retornar os DNS lá do registro BR. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no registro BR, clicar em alterar servidores de DNS e colocar aqui os servidores da Linode. A Linode me dá 5 servidores, olha que beleza. Então eu venho aqui, vou pegar o ns1.linode.com, o ns2.linode.com e vou clicando no mais aqui, olha só. 2 é o mínimo, tá? O registro BR não deixa você colocar menos do que 2. Mas a Linode tem 5, então eu vou colocar os 5 aqui. Aí isso é redundância. Se um cair, o outro atende. Tá? Vou clicar em salvar alterações. Okay. E aí está aqui o registro BR está me dizendo que os meus DNS foram alterados e que eu não posso alterar de novo, tá? Exceto daqui 2 horas. Antes de 2 horas eu não posso alterar esses DNS novamente aqui. Tá? Por quê? Porque tem um cache de 2 horas. Essa estrutura. Lembra que o mundo inteiro tem que perguntar para registro BR que site é esse, se alguém tentar acessar o site. Né? Então, esses sites ao redor do mundo, os vários provedores, cada um deles guarda essa informação por 2 horas para não ter que ficar consultando o tempo todo ali. Tá? Então, por isso que eles dão esse prazo e não deixam você alterar antes de 2 horas e tudo mais. Deixa eu consultar aqui para ver se tem cache, se a gente vai conseguir. Oh, que pena, olha só. Então tem cache aqui, tem 1 hora de cache. Então a gente não vai conseguir ver no ar agora ainda as coisas funcionando, né? A gente vai fazer uma edição no final do vídeo, eu vou mostrar funcionando e tal. É normal isso, tá? Tem que esperar agora 1 hora. Okay? Enquanto isso, todos os comandos que eu for fazer de gig, de consulta aqui, eu vou ter que consultar usando os DNS da Linode, beleza? Então vamos lá, olha só, estou aqui na Linode, naquele domínio, né? E aí a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero colocar Gmail nesse negócio aqui. Aí eu não contratei o Gmail, porque é só um exemplo, é só um teste, não vou pagar por isso.
Mas digamos que eu tivesse comprado esse domínio aqui no Gmail e quisesse, né, colocar ele para contratar Gmail. Então, lá na documentação do Google, se você pesquisar aqui Google Apps MX Records, tá? Eles te dão aqui essa lista, ó, essa lista de registros MX que você tem que colocar no seu DNS. Então, eu vou dizer aqui, agora, se alguém tentar enviar um e-mail para dominiototal.com.br, não vai conseguir enviar, vai dar erro. Não tem, por quê? Não tem um servidor de e-mails. Olha, a entrada MX aqui está em branco, tá vendo? No items to display. Então, eu vou clicar aqui, vou adicionar um MX, esse aqui, do Google. Preferência dele, a prioridade aqui diz que é 1. Então, vou colocar 1. E o Google manda pôr um TTL de 3.600, né? 3.600 é 1 hora, 3.600 segundos. Então vou colocar aqui, salvar. Beleza, coloquei o primeiro, vou pôr o segundo. Esse a preferência é 5. TTL de 1 hora, salvar. Vamos pôr o terceiro aqui. Também é 5. Deu 1 hora e salvar. Vou colocar o quarto. Esse é 10, mais fácil. 1 hora, salvar. E colocar o último. Opa, lugar errado. 10, 1 hora. E salvar. Tá lá. Beleza? Então, se alguém tentar enviar e-mail para dominiototal.com.br, esse e-mail vai parar nos servidores do Google. O Google vai devolver para a pessoa ali uma mensagem falando, olha, esse e-mail não existe aqui, vai dar bounce, vai devolver um erro lá, que não foi possível entregar. Porque eu não contratei Google, tá? Mas se eu tivesse contratado, só isso aqui já funcionaria, legal? Bom, agora eu vou criar um registro aqui para o meu site, tá? Então, lembra que o site está rodando num IP aqui, olha só, esse IP aqui, né? Então eu vou pegar esse endereço de IP e eu vou criar uma entrada aqui. Aí aqui ele está dizendo qual que é o hostname ou arroba para o root. Então, arroba. Tá? Arroba é o dominiototal.com.br. E vou colar aqui o endereço de IP. Então, olha, meu navegador colocou HTTP no começo e barra no final. Tá? Ele colocou o protocolo e o caminho. Eu vou tirar o protocolo, tirar o caminho, deixar só o IP. Tá? E o TTL aqui eu vou colocar, nesse caso, eu vou pôr 30 segundos. Tá? Depois eu vou explicar esse negócio do TTL, já já. Vou botar mais 2 registros aqui e já explico. Vou mandar salvar. E tá lá, olha só, agora eu tenho uma entrada A apontando para dominiototal.com.br. E o www? O www tem que apontar para o mesmo IP. Né? Mas aí eu tenho um problema. Se um dia eu precisar mudar esse IP, se eu tiver várias entradas apontando para ele, eu vou ter que editar em vários lugares. Então, ao invés de eu criar uma entrada www apontando para esse mesmo IP, eu vou criar uma entrada cname aqui, olha só. Adiciona um cname com o hostname www e que é um alias para quem? Um alias para arroba para root. Né? E aí aqui, qual que é o TTL desse cara? 30 segundos. Então vamos salvar. E olha só, agora aqui eu estou dizendo que www é um alias para dominiototal.com.br. Então se eu for lá fazer a consulta, vou consultar ns1.linode.com. Era assim o endereço, né? Não lembro. Isso. dominiototal.com.br. Esqueci de botar short aqui, né? Assim fica difícil de ler. Acho que ainda não foi o cache, ainda não. Ah lá. Muito bem. dominiototal.com.br. A Linode está dizendo para mim, olha, esse cara aí é esse IP. Se eu consultar o www,
Esse aqui não foi o cache ainda. Vou tentar em outro provedor lá. Aí. Muito bem. Então, olha só. Quando eu consultei o www, ele está me dizendo, olha, esse cara aí, ele na verdade é o dominiototal.com.br. Ele é um CNAME, viu? E o endereço é esse aqui. E se fosse um serviço terceiro, digamos que eu contratasse, sei lá, a RD Station, a VTEX, alguém que vai me dar um subdomínio aqui, tá? Então eu vou usar um registro CNAME e eu vou criar um CNAME para um serviço da Vise aqui. Tá? Então eu vou criar um hostname chamado m.dominiototal.com.br e ele vai ser um alias para m.vise.com.br. E aí aqui, quando eu estou criando o registro CNAME, tá, a documentação do DNS me manda colocar um ponto no final. Tem provedor que exige, tem provedor que não exige. Geralmente você tem que testar para descobrir se eles exigem ou não. Às vezes você bota e não dá certo e tal. Então criei aqui um M, que é um alias para m.vise.com.br. Beleza? Então vou tentar consultar. Deve estar com cache aqui, não deve responder ainda. Não respondeu. Vou tentar trocar de provedor de DNS aqui. Não, daqui a pouco ele vai responder um m.dominiototal.com.br que vai apontar para m.vise.com.br. Legal? Bom, tivemos problemas de cache. Na verdade, que bom, porque esse é o meu último assunto antes de demonstrar isso funcionando. Para demonstrar funcionando, a gente vai fazer aquele efeito Ana Maria Braga, né? Vamos acelerar o tempo aqui na edição do vídeo, tá? Mas antes disso, então, olha só, deixa eu fazer aquela consulta de novo. Olha lá, estou consultando quem é o DNS de domínio total. E está aparecendo aqui que é o registro BR ainda. Então, né, tem um prazo aí de 2 horas que tem que esperar, beleza? Vamos esperar, não tem problema. A edição do vídeo vai salvar você disso, legal? Qual que é o lance desse negócio de cache aqui? Acontece o seguinte. Quando você faz uma consulta, o seu próprio computador aí guarda quem é esse domínio para carregar rápido de novo depois. Então, eu acessei o site da Vise agora há pouco. Se eu abrir outra aba aqui e tentar acessar o site da Vise de novo, tá? O meu computador já sabe quem é o IP da Vise. Não precisa consultar de novo. Ele já vai lá e acessa direto o site. É muito mais rápido. Tá? Se alguém que está usando a mesma estrutura de DNS que eu, então aqui em casa, por exemplo, eu estou usando o Vivo, né? Aí digamos que o meu vizinho aqui está usando o Vivo também. Se o meu vizinho resolver acessar o site da Vise, o meu vizinho vai ter que consultar a estrutura de DNS, mas a Vivo não vai ter que consultar a estrutura de DNS da Vise de novo. Tá? Porque a Vivo guardou isso, guardou essa informação lá, e a Vivo já sabe qual é o IP. Então quando o meu vizinho tentar acessar, a Vivo vai devolver, olha, é esse IP aqui. Tá? A chance do meu vizinho tentar acessar o site da Vise é baixa. Ela existe, mas é baixa. Mas lembra que isso aqui serviria também, sei lá, para o Facebook, para o Google, né? Quando o meu vizinho vai acessar o Google, a Vivo já sabe qual é o IP, já devolve para ele. Então, ela guarda cache disso aqui. Tá? E você não tem controle sobre esse cache. As pessoas estão guardando cache por aí. Você só controla o seguinte, você pode dizer para as pessoas por quanto tempo elas vão guardar esse cache. Tá? Esse tempo é esse tal desse TTL aqui, ó, tá vendo? Tá? Que eu configurei aqui 1 hora, conforme o Google recomendou. O do site principal eu configurei 30 segundos e assim por diante. Tá? Então, quanto maior o cache, menos consultas DNS vão ter que ser feitas. 30 segundos eu coloquei aqui porque, cara, eu estou mexendo agora, que eu quero ver acontecer, né? Se eu tiver que fazer uma mudança, quero que a mudança seja rápida, não quero ter que ficar esperando um tempão e tudo mais. Hein? Mas se alguém acessar o site dominiototal.com.br e ficar mais do que 30 segundos lendo uma página, quando ele clicar para ir para a próxima página, vai ser feita uma nova consulta DNS. Então você não quer que seja 30 segundos. 30 segundos é muito pouco. O TTL tem que ser, no mínimo, o seu tempo de sessão de um usuário padrão, sabe? Um usuário que não deu bounce, que navegou no site, ele fica o quê? 5 minutos no seu site? Então seu TTL tem que ser, no mínimo, 5 minutos. Tá? Se você quer economizar com consulta DNS de fato, quer economizar com essa infraestrutura, você pode deixar um TTL mais longo. Muita gente deixa um TTL de 1 dia. Tem algumas pessoas que deixam um TTL de 2 dias. Hein? Qual que é o problema disso? Se você precisar fazer uma mudança, você vai fazer a mudança, mas ela vai demorar a se propagar. Quer dizer, as pessoas que acessaram o seu site agora,
você fez a mudança em seguida e você tinha deixado um TTL de 2 dias, não adianta você mudar o DNS agora, porque vai levar 2 dias para essa pessoa ver, porque está lá no cache dela. Tá? Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma recomendar um TTL de um valor razoável. A gente tem usado, de maneira geral, 1 hora de TTL. Tá? Muita gente que usa a Amazon, inclusive, está usando 1 hora, é o default deles lá e tudo mais. Então, eu deixo um TTL de 1 hora. Tá? 1 hora é razoável, guarda cache, o site está carregando rápido, mas se eu precisar fazer uma mudança de emergência, alguma coisa, não tem que esperar de um dia para o outro para isso aí se propagar. A infraestrutura de DNS aí da internet respeita muito o TTL hoje em dia. Antigamente não respeitava. Então vai ter gente que vai dizer para você, não, mas esse negócio de TTL aí tem que esperar 24 horas. Tal. Não tem, viu? Não tem. A gente tem feito mudanças e o TTL é realmente respeitado. Agora, quando você tem uma mudança agendada, puxa, eu vou fazer deploy de uma infraestrutura nova, preparei um site novo e vou ter que lançar, tava uma landing page de tapume lá, eu vou mudar para o site novo e vai trocar a hospedagem, vai subir servidor novo e tudo mais. O que a gente faz? A gente muda esse TTL um tempo antes. Então, por exemplo, digamos que o meu TTL padrão é de 2 dias, porque eu quero economizar com DNS. Mas eu tenho um deploy agendado para o dia 10. Dia 10 eu vou subir uma infraestrutura nova e tudo mais. Né? O que eu faço? No dia 7, quer dizer, 3 dias antes, para eu ter certeza que expirou o cache para todo mundo, eu entro aqui e mudo o TTL. Não mudo nada nos valores do registro, continuo apontando para o mesmo IP, funcionando na mesma infraestrutura, eu mudo só o TTL. Eu entro no dia 7 e coloco o TTL ali de 5 minutos. No dia 10, na hora de fazer o deploy, eu faço o deploy e 5 minutos depois eu posso anunciar, falar, pessoal, o site novo está no ar. Expirou o cache de DNS para todo mundo, está todo mundo vendo o meu site novo no ar. Tá? Então, esse controle do TTL é um controle que é técnico, né? Alguém vai editar o DNS ali e tal, mas que as implicações são implicações de negócio. Então, você tem que saber isso, se você está gerindo algo assim, né? Até para avisar a sua equipe, inclusive, né? Você vai lançar site novo, chega para o pessoal técnico lá, talvez você não saiba consultar você mesmo, como eu estou fazendo aqui. Chega para um técnico e pergunta, cara, esse subdomínio que a gente vai subir, esse domínio que a gente vai subir, qual que é o TTL do DNS aí? Faz a consulta aí para mim. E aí se ele te disser, o TTL é 2 dias. Então não esquece de 3 dias antes a gente tem que mudar esse TTL. Ou tem que avisar o pessoal de infra, abrir chamada, sei lá como é que é na sua estrutura aí, mas tem que pedir para mudar o TTL ali de 2 dias para 2 minutos, para 5 minutos, para a gente poder fazer a virada no dia aí e dar tudo certo. Tá? E aí, depois da virada, eu costumo deixar o TTL curto por um tempo. Tá? Por quê? Se der problema, é fácil fazer rollback. Tá? É fácil voltar atrás, mudar as coisas e tal. O pessoal não vai ficar vendo o site quebrado ali ou o problema que aconteceu. Então, fiz a mudança. Quanto tempo depois? Decisão de negócio. Vai depender de quão seguro está seu pessoal, de quão crítico é esse negócio novo aí. Mas geralmente eu fiz a mudança, no dia seguinte eu vou lá e altero o TTL para o TTL padrão de novo. Tá? 24 horas depois, porque ali eu tenho 24 horas para, se der algum problema muito crítico, né, eu consigo voltar ao DNS e não ter que esperar para ter o TTL padrão. Tá? Então aqui a gente tem usado o padrão de 1 hora e um dia antes eu troco para 5 minutos quando vou fazer deploy. Depois do deploy, no dia seguinte, eu volto para 1 hora. Esses valores, 1 hora, 5 minutos, dependem do que você vai fazer, de qual é o negócio, a decisão que você vai tomar aí dentro. Mas é importante você entender a mecânica, beleza? Bom, vamos ver lá o site. Não propagou ainda, tá? Não adianta, não vou conseguir te mostrar aqui, mas para você propagou já, porque a gente vai acelerar o tempo na edição aí. Então agora são 17h50, né? Mas a gente vai voltar com o tempo adiantado. Muito bem, é a magia da edição. Olha aí, para você não passou tempo nenhum, mas aqui já são 8 da noite, 8h10 da noite. Então se eu vier aqui, olha só, e der um gig -TNS, tá? Quais são os name servers do domínio total? Então a infraestrutura já foi atualizada. Lembrando que essa consulta aqui para o NS é a única que não é a gente que controla os tempos e etc, né? Você controla o que tem lá, você vai no registro BR e altera, mas quanto tempo vai levar e tal, é o registro BR que controla esses caches e tudo mais. Então,
Fiz a consulta aqui, o registro BR me retornou aqui os NS da Linode. Então, se eu vier aqui e fizer uma consulta de qualquer um desses aqui, ó, vou consultar o domínio principal. Gig dominiototal.com.br. Tá? Vai me retornar aqui o mesmo valor que está aqui, ó, tá vendo? Se eu fizer uma consulta por www. Opa, eu estou na frente aqui da consulta, né? Vamos limpar a tela. Agora sim. www aí. Tá? Então ele vai me retornar aqui que www é um CNAME para domínio total, como está aqui, tá vendo? Então, www é um CNAME para domínio total. Beleza? E domínio total é esse IP. A gente já tinha consultado, inclusive, que domínio total é esse IP. Tá? Ou seja, se eu acessar agora dominiototal.com.br, eu vou ver o meu servidor, olha lá, aquela página que eu tinha deixado e tal. Não tem um site instalado lá, mas a infraestrutura já está pronta para receber a aplicação que o seu desenvolvedor fizer. É só colocar a aplicação no servidor agora. Tá? Vamos fazer um rapidinho aqui, olha só. Estou aqui com o painel da Amazon aberto, né? Vou criar uma instância nova aqui. Na Amazon chama instância, né? o servidor aqui. Vou chamá-lo de teste. Teste é um nome muito bom. Ele vai ser um Ubuntu. Vai ter um par de chaves Elcio nele lá. Vai entrar num grupo de segurança chamado Aberto, né? Que é um grupo que abre todas as portas e tudo mais. Okay? Não faça isso, é só para demonstrar aqui. Deixa assim não. Armazenamento, blá blá blá, é isso aí, executar instância. Então tem uma instância sendo iniciada aí, né, na Amazon. Olha ela aí, que legal. Vou selecionar aqui e isso aqui vai me dar um endereço de IP público. Olha lá que legal. Vou copiar esse endereço de IP. Venho aqui e vou criar um novo registro A, chamado, sei lá, teste, né? Foi o nome que eu dei lá. O teste aponta para aquele IP. O TTL dele eu vou pôr 30 segundos, de novo, porque eu estou demonstrando aqui, tá? 30 segundos não é o que a gente usa no dia a dia. Mas se eu errar alguma coisa aqui durante a demonstração, então, durante um deploy, coisa assim, eu ponho 30 segundos. Quando eu vejo que está tudo funcionando, tal, no dia seguinte muda. Mas não é o que vai ficar lá, beleza? Então, criei aqui um teste, tá? Hostname, que é filho do domínio total. A minha instância já está executando aqui. Deixa eu tentar conectar nela. A Amazon deixa aqui. Deixou. Vou instalar outro servidor aqui, o Nginx. Só para ser diferente. Então, olha só, criei uma infraestrutura qualquer. Aqui eu usei um servidor na Amazon, mas podia ser qualquer coisa. Um servidor na Linode, podia ser um CloudFront na Amazon, seja lá o que for. Né? Apontei um subdomínio para ele, isso passa a funcionar. Na hora. Tá? Já está lá. Ó. Welcome to Nginx, que foi o servidor que eu instalei. Aqui está a pagininha que está no... Se eu pegar aquele mesmo IP que eu tinha posto lá e acessar, vai aparecer a mesma página. Né? Então, administrar DNS não é nada super complexo, nada disso, para as tarefas básicas. Claro, tem muita coisa que eu não ensinei, muita coisa além disso aqui, tá? Mas para as tarefas básicas, para o que a gente está fazendo aqui, é realmente simples fazer, não deveria ser um negócio de outro mundo. Tá? Eu falei bem rápido nos vídeos para poupar o seu tempo. Talvez você precise voltar, assistir de novo, né? Recapitular alguma coisa, mas vai sem medo, não é um negócio complexo, nem nada disso. Tá?
Tem uma coisa que eu não mostrei que eu acho que é útil, acho que é interessante você aprender, que é o seguinte: o protocolo IP, né, que dá esses endereços aqui para gente, ele está se esgotando. Ah, por quê? Porque cada número desse aqui pode ir até 255 só. Então a quantidade, quando eles começaram a internet, eles acharam que era muito IP. Mas o mundo inteiro está usando esse negócio e o mundo inteiro está usando em mais de um dispositivo, né? Então, você tem computadores, celular, e todos eles têm IPs conectados, e tem servidor pra caramba aí pela internet. Então vai chegar uma hora, vai acabar os IPs aqui, a gente já está lidando com esse problema. Então a galera das redes criou uma nova versão do protocolo IP. Funciona igualzinho, só que o número não é tão bonitinho, porque tem que ter muitos milhões e milhões de combinações, tá? Então eles dão aqui um endereço, que é um endereço chamado. Deixa eu ver se a Amazon dá, né? Vou aumentar essa janela aqui para facilitar a vida. A Amazon eu não sei onde dá aqui o endereço, que é o endereço IPv6. Não sei se tem. Depois alguém de rede aí dá uma ajuda pra gente aí para saber. Não é muito a minha área, mas a Linode eu sei que dá. Aqui. Se eu vier aqui e pegar aquela máquina domínio, então aqui embaixo do endereço de IP que eu tinha copiado, tá vendo? Tem o endereço IPv6. Eu vou copiar esse endereço. Tá? Por enquanto, as máquinas têm dois endereços. No futuro, quando todo mundo migrar para IPv6, eles vão parar de usar IPv4. Então, você já pode deixar a sua infraestrutura pronta para o futuro. E o tráfego IPv6 em alguns provedores que já estão mudando a sua infraestrutura, colocando roteadores mais novos, esse tráfego é mais rápido, sabe? É privilegiado. Então, vale a pena você colocar IPv6, mesmo que ainda precise ter um IPv4. Tá? Você não tem a necessidade nenhuma de ter um IPv6. Você, além de estar preparado para o futuro, pode ter alguma vantagem imediata. Então, eu vou adicionar um registro aqui, olha só, para arroba, e vou colar aqui o IPv6. Tá? Vou salvar e entrou ali um registro com IPv6. Então, se eu vier aqui agora, só der o dig do domínio total, assim, ainda está vindo o meu IPv4, porque tem aquele cache e tal, e também porque eu não mandei especificamente. Vou mandar ele buscar do tipo 4As, tipo IPv6. E não atualizou ainda os caches lá da Linode. Mas isso aqui atualiza rapidinho. Tá? Não vou fazer o efeito de adiantar o vídeo aqui, já tá bom. Mas ele atualiza rapidinho e o tráfego fica melhor, fica mais rápido. Tá? É uma bobeira que, cara, se você lida com administração de negócio, decisão de domínio e tudo mais, dificilmente você vai ter que mexer com isso. Eu até recomendo, no estágio atual, em que a gente ainda está dependente do IPv4, você fazer tudo no IPv4 para simplificar a sua vida, sabe? Ah, estou fazendo deploy de um site novo, aí você tem que criar ticket para sua galera de infra, que criar as entradas, apontar para os servidores dos seus fornecedores e tudo mais. Faz tudo com IPv4, não se preocupa com IPv6 nesse momento. Vira seu deploy, beleza, tá bonito, o site está no ar. Em seguida, você se preocupa com a infraestrutura de IPv6, né? Você garante que está tudo funcionando primeiro, vai tornar as coisas mais simples. Se você olhou e achou os conceitos simples e já quer começar fazendo com IPv6, é como a gente faz aqui, tá? Funciona também. Você não precisa seguir esse meu conselho tabajara de fazer só com IPv4. Mas se esse negócio é todo novo para você e tal, ignora esse negócio de IPv6. E aí, depois que o site estiver no ar, as decisões de domínio estiverem tomadas, aí você pode chamar um técnico que não precisa tomar nenhuma decisão importante, é só dizer para ele tem que continuar funcionando como tá, mas com IPv6 ele vai fazer ali com alguma facilidade, eu imagino, beleza? Bom, era isso. Espero que tenha sido útil. Deixa seu feedback aí, tá? Não sei se você está vendo no YouTube. Se você estiver vendo no YouTube, deixa comentário aí embaixo. Tá? Se não, escreve pra gente, seja lá por que canal você recebeu isso aqui, né? Deixa um comentário no Instagram, no e-mail, no Facebook, aonde for, tá? Dizendo o que você achou, se está sendo útil ou não.
Eu gostaria de fazer, eu estava imaginando fazer agora uma próxima sobre o cadeadinho, sabe? O HTTPS. O que que é, como funciona, por que que tem que ter, como faz para instalar, para quem pede, etc, né? Para explicar esse negócio. Mas eu não sei se é útil, né? De repente, se o pessoal comentar dizendo que isso é útil, eu me empolgo e faço aqui. Então, deixa comentário lá se você achar que é útil, beleza? Valeu!